Amigos, sou Maria semeando paz, amor e alguns estudos sobre espiritualidade para aqueles que têm boa vontade, que gostam de ter outros conhecimentos. Nós falamos bastante sobre chakras, os desequilíbrios, os cuidados que nós devemos ter com eles. Agora, ultimamente, estamos falando sobre o plexo. E fiz questão de mostrar que o chakra é uma coisa e o plexo é outra. E também falamos do plexo solar. Vocês viram como é a grande importância que ele tem em nossa vida. Hoje eu vou falar dos cuidados que nós devemos ter com os nossos plexos. Aliás, nós temos que ter cuidado com tudo, para falar a verdade. Pelo que vocês estão vendo desde que eu comecei, né? É o perispírito, é o duplo etérico, é os chakras, agora os plexos. E os plexos, eu já tinha falado que eles estão situados no corpo físico e são conjuntos e aglomerados de nervos e gânglios do sistema vago simpático, que regula a vida vegetativa do corpo humano. Então, os chakras, eles conduzem o que nós necessitamos para os gânglios, né? Para esses gânglios chamados plexos. E dos plexos vão diretamente para o nosso corpo, para o nosso organismo. E eles vão para os órgãos, principalmente os órgãos principais, né? Então vejamos, durante toda a nossa vida que nós nascemos, que estamos aqui no mundo carnal, nós todos, não sou eu, nem aquele, nem aquela, que não receba influências negativas, emanações dos nossos irmãos desencarnados e também mesmo mediante os nossos pensamentos, mediante as nossas atitudes, os nossos atos. Desde que nós começamos a pensar de uma maneira negativa ou de uma maneira errada não só contra a nossa reclamação, achar ruim isso, se irrita por qualquer coisa, um monte de coisa. E então, à medida que a gente tem essas atitudes, a gente mesmo já fica com influência carregada, com influência pesada, conforme eu falei outro dia, vai formando substâncias em várias partes do nosso corpo, principalmente dos plexos e dos chakras. E além das emanações que nós recebemos como dardos diretos nos nossos chakras. Porque os desencarnados inferiores, eles têm o dia todo, eles ficam o dia todo nos observando. E cada passo, cada pensamento dado fora do lugar, a gente já leva uma, né? E eles eles até comemoram, porque eles não querem que a gente saia dessa, né? Não querem que a gente melhore de situação espiritual. Então, essas emanações fluídicas, elas não são boas, é lógico. Elas são negativas, elas são ruins e elas atacam os nossos plexos, sejam eles os principais ou não. E com isso, nos levam a problemas de saúde e às vezes até problemas sérios. Então eu vou falar aqui de cada plexo, desde o coronário, porque vocês sabem que os plexos, a maioria deles repete o nome, né? Por exemplo, o coronário também tem um chakra também com o mesmo nome,
chakra coronário. E você já deve, nessas alturas, sabendo que é o que fica no alto da nossa cabeça, né? Vejamos então. Plexo coronário. Assento ou fixação na região antero-posterior da hipófise. Conforme já foi falado, eu vou repetir algumas coisas, mas nunca é demais. O corpo celeste é o Sol. O prana é o Viana, que esse prana aqui vocês têm que decorar. Não só o corpo celeste, como o nome do chakra, como o nome do prana, como o nome do plexo. O chakra coronal, ou Sahasrara. As emanações fluídicas podem causar, nesse chakra, vejam bem, doenças infecto-contagiosas. É normal o indivíduo com esse tipo de sobrecarga ter muitos resfriados, gripes, pneumonia, meningite, hepatite e outros tipos de enfermidade e doenças produzidas por bactérias, fungos, vírus. Então, vocês viram bem. Se a gente pega uma carga, né, a gente fala mais fácil, uma carga fluídica. Nesse teor, se vai direto no nosso coronário, nós ficamos então com esses tipos de problema. Os males afetam a organização astroetéricas, repercutindo no sistema nervoso, com grande comprometimento da organização psicoemotiva do ser. Agora, como ela é atacada, ao mesmo tempo que eu estou explicando isso, eu vou orientá-los para que vocês façam usos. Não é obrigatório, vejo bem. Não é obrigatório. Só estou explicando que há necessidade do uso dessas ervas para determinados banhos. E essas ervas, elas limpam, né, esses plexo ou chakra que está sob efeitos ruins. Esse do plexo coronário, ele é muito fácil. São ervas que se encontram em todos os lugares, né? Como eu falei, nós geralmente temos dificuldade porque hoje em dia muita gente não quer mais saber de um pedacinho de terra para pôr uma cebolinha, para pôr um hortelã, umas ervinhas que colocam na carne. É muito bom, mas muitos com a vida difícil de trabalhar, sair cedo, voltar de noite. E tem outra, gente, se a gente tem que cuidar. Não é largar lá, porque senão seca tudo. E essas ervas são as seguintes: a arruda, o levante. O levante quase não vejo, gente. Quase não vejo. Antigamente era comum ter ele na horta. O levante parece muito hortelã, umas folhas graúdas, cheirosas. O guiné, que todo mundo conhece, o alecrim de jardim, a melissa, é daquelas folhas, são folhas bem verdes, cheirosas também, dá uma florzinha roxa. Essa melissa a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer jardim, elas brotam com muita facilidade, gente. E ela a gente usa para problema de insônia, para problema de nervoso, é muito bom. O maracujá, mas as folhas, as flores podem ser usadas. A hortelã, o poejo, as folhas de girassol, a arnica, que dá demais,
vocês encontram por aí nas calçadas, debaixo das árvores. Eu costumo até pegar e colocar num vidrinho com álcool, porque a arnica, gente, é excelente para batidas, contundões. Quando a gente bate em algum lugar e machuca, fica roxo, a gente coloca, dá uma esfregada, ou então coloca prende com gás ou um pano e não deixa ficar roxo e vai tirando aquela dor. Há quem compra as pomadas, mas se a gente tem em nosso quintal, por aí afora, a gente usa e é bom sempre ter guardado dentro de casa. A erva de São João, que é aquela flor laranjada que dá na época de junho. Vocês encontram por aí afora, no jardim também, em barrancos, pela estrada, é muito comum a gente encontrar essa erva. As folhas, as flores da laranjeira, não interessa qual é o tipo. Folhas de bambu, tem casas aí que eu vejo no jardim, na frente, aquele bambuzinho que fica muito lindo, muito enfeitando muito as entradas dos apartamentos, das casas, das garagens. Então, são todas essas ervas que eu estou dando para vocês, mas vocês não se preocupem, porque às vezes a gente diz que a pessoa fica nervosa, eu não consegui achar isso, não consegui achar aquilo. Desde que vocês encontrem uma, já é o suficiente. Mas é uma coisa, vocês vão usar em número ímpar. Se vocês encontrarem 3 tipos, 5 tipos, então vocês catam também as folhas em números ímpares. Uma folha, porque às vezes a dificuldade é tanta que não encontra, então encontra um pezinho pequeno, a pessoa não quer que arranque, não quer que pegue. Então vocês usam uma, ou 3, ou 5. Aí vocês pegam uma vasilha que tem uma quantidade, bom, dependendo do tamanho de cada um, de quem eu estou falando. Porque há pessoas com 1,80 m, com 1,70 m, não vai usar uma canequinha de água, né, gente? Aí vocês usam de 1,5 a 2 litros. E outra coisa, não é para cozinhar a erva, gente. Vocês limpem, por favor, limpem, porque tem gente que não tem essa ideia. Ora, ali onde a gente apanhou, passa aranha, passa lagartixa, muitos insetos que a gente pensa que não passa, tem. Cuidado se tiver algum carrapato, vocês observem, porque eles deixam certa substância nas plantas. Então, todo cuidado, toda higiene é pouco. Aí vocês colocam essas folhas na vasilha e a hora que estiver já fervendo a água, vocês dão um pouquinho de tempo, só uns segundinhos, e desliguem. Isso vocês vão fazer quando vocês forem tomar seus banhos habituais, né? E após o banho de higiene, que vocês fizeram toda a limpeza, vocês pegam essa água e jogam, né? Bem no seu corpo, na frente, nas costas, né? Vocês façam isso. Pode fazer, eu costumo fazer como uma oração. Eu gosto muito de rezar a Ave Maria, porque ela dá o tempo suficiente para a gente colocando as ervas no nosso corpo e a gente vai rezando, orando, para que aquelas substâncias sejam tiradas do nosso corpo. E quando vocês souberem a vibração de vocês, que cada um de nós temos, né? Uma vibração, vocês mentalizem aquela cor, né? Por exemplo, coronário. A gente pensa na cor branca, né? Uma cor branca, uma cor azuladinha. Então a gente mentaliza, né? Principalmente quem for desse signo que estou explicando.
E quem for do signo frontal tem a sua cor, do laríngeo tem a sua cor. Isso daí vai ajudar bem, porque além de tudo vai limpar a sua parte toda dos chakras, do duplo etérico. A aura também vai ser limpada com esses banhos. Então, gente, isso que eu acabei de falar foi a respeito do chakra e do plexo coronário, que é o mais importante de todos. E vocês veem como é que é. E acontece mesmo, viu, gente? Acontece mesmo. E já utilizei várias vezes, né? No fim, após o banho, que essas dores do corpo que dá, esse mal-estar por causa da gripe, por causa do resfriado, né? E após o banho a gente certifica. Como que a gente melhora? É lógico que às vezes é uma infecção que a gente pegou, mas ela que vai ajudar também vai. Bom, o plexo frontal, vocês vejam bem, tem o mesmo nome do chakra. Localize-se nos sinos dos ossos frontais, na parte superior anterior da cabeça, e tem seu ponto de ação no lobo anterior da hipófise, que é a glândula pineal. O corpo celeste é a lua. O prana é apana. O chakra frontal, ajna. Emanações fluídicas causam, vejam bem, isso quando atinge o nosso chakra frontal. As emanações fluídicas causam males que afetam na organização astroetérica, influindo na parte psicoemotiva do ser, podendo acarretar, vejam bem, gente, acarretar graves distúrbios cardiocirculatórios e as chamadas doenças psicossomáticas. O indivíduo fica suscetível de contrair doenças de origem psicogênica, asma, dermatoses, problemas articulares, enxaquecas e até disritmias cerebrais, as quais são taxadas de pequeno mal. É normal o indivíduo com esse tipo de sobrecarga ter problemas hormonais, tais como obesidade, diabetes mellitus, transtornos no metabolismo hipoprotético e até gonodal, e outras tantas doenças de difícil diagnósticos e terapêutica pela medicina oficial e acadêmica. Ervas lunares, quer dizer, são ervas, gente, que são ligadas aos nossos satélites. Elas recebem influência do satélite Lua. Ervas lunares, limpeza do plexo frontal. Pariparoba, todo mundo conhece. Isso daqui a gente acha na rua, gente, na calçada, por aí fora. Arruda fêmea, porque tem a fêmea e tem a macho. Se vocês não souberem, vocês perguntem. Né? Tem uma que é bem miudinha, bem verdinha, a outra com as folhas já grandes e um verde quase acinzentado. Um cheiro bem forte. E a arruda fêmea, ela deverá ser colhida à noite, porque ela tem ligação com a lua. Unha ou pato de vaca, isso daqui limeira inteira. Aqui, nas árvores, nossa, quanta, não importa qual tipo, viu, gente?
As folhas vocês vão pegar bem verdinha, né, para essa finalidade. Apanha aquilo que for necessário, viu, gente? Porque tem gente de mania de arrancar galho, quebrar galho. Não façam isso. Não faço. Apanhe 3 folhinhas ou 1 folhinha, mas não estrague, não corte e nem quebre nada. Folhas de lágrimas Nossa Senhora. Essa erva eu já cheguei a plantar, gente. Ela não é uma erva bonita, as folhas não são bonitas. E depois, quando ela dá a sementinha, é igualzinha ao terço, gente. Ela dá aquela sementinha e é fácil da gente colher. E aí é bem natural para a gente usar. A açucena também, que muita gente conhece. A rosa branca, a rosa branca é maravilhosa, gente. Porque das folhas, das pétalas, a gente pode fazer, juntar com água e banhar os nossos olhos quando estão bem congestionados. E eu faço uso quando a pessoa está com conjuntivite. Tudo depende da limpeza, viu, gente? Não vão pegando, vão enfiando no olho de uma vez. Lave as mãos, nada de coçar o olho. Umedeça o algodão, né, com essa água que tem as pétalas e deixe por alguns segundos no olho que está com problema. Outra coisa, não use de um olho para o outro, por favor, porque passa aquele mal para o outro que às vezes nem está com problema ainda. A violeta amarela também é muito difícil, gente. Antigamente tinha aquelas violetas, gente, não sei se vocês estão lembrados, eram roxinhas e elas davam embaixo da folha. Não sei aonde pode se encontrar, porque sumiu também muita coisa, muitas plantinhas já saíram do pedaço. Erva de Santa Bárbara, manacá também é uma árvore, gente. Também vocês podem encontrar na rua. É uma árvore que dá uma florzinha, a florzinha é branca, depois ela fica lilás e depois bem roxinha. É muito bonita quando ela está carregada. Também se encontra a jardins, que eu vejo essa árvore. E ela não é muito alta, portanto não é difícil de apanhar a folha. Mais uma vez, não faça estrago de apanhar e jogar no chão. O trevo, que muita gente tem em casa enfeitando. O trevo, tem até aquele trevo de 4 folhas, que eu também já vi. Que há pessoas que acham que dá sorte. A avenca, que é muito sensível, eu gosto de tê-la também em minha casa. Mas só que tem que ter muito cuidado com ela, com sombra, na sombra principalmente, nada de sol, e molhar diariamente. O mastruço, o picão do mato, o quitoco. Gente, essas ervas que eu estou me referindo, elas deverão ser apanhadas verdes. Não me comprem nessas casas que já vendem secas. As secas servem para chás, para algum tratamento que a pessoa precisa tomar, mas não para banho. Então, vocês apanham no dia que vocês forem usar, né? E espero que dê certo, porque sempre dá certo, tem dado certo nas pessoas a quem eu informo sobre isso. Agora, como o tempo é escasso, eu vou deixando o resto para outros dias, porque tem os outros chakras para serem falados. E que Jesus nos abençoe a todos.